Olá, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a doutrina bíblica da oração e na aula de hoje nós vamos falar sobre a oração e a generosidade. E para a gente começar, é legal a gente fazer a leitura do texto áureo, que está localizado no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 16, que diz assim: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E a gente vai discutir um pouco mais sobre esse texto logo a seguir, durante a nossa aula, mas para a gente começar de vez, é legal a gente ter em mente que a Bíblia traz esse tema, a Bíblia fala sobre tanto a oração quanto a generosidade. E para isso a gente tem alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entender isso. Então, vamos seguir com a nossa aula, né? Para a gente começar, Paulo, ele traz, quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto, ele, em um determinado momento da sua escrita, ele vai falar sobre esse tema, sobre a questão do dinheiro, da generosidade, da comunhão. E a gente pode ver isso no capítulo 16, verso de 1 a 4, onde Paulo diz assim: Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então é interessante a gente ver que Paulo, ele inicia o capítulo 16 falando sobre esses temas: dinheiro, cuidado, generosidade. E com isso a gente pode tirar algumas lições que a gente entende sobre essa questão da generosidade. Por que Paulo esteve falando isso? Por que Paulo fala isso para a igreja de Corinto? Porque o povo de Jerusalém estava passando por privações nessa época. Como assim? Vamos tentar entender o contexto histórico. O povo lá em Jerusalém estava passando por algumas dificuldades, possivelmente por questões políticas ou por algumas outras ideias que nós vamos discutir agora. Então, vamos tentar entender isso. O povo de Jerusalém, naquela época, podia estar sofrendo alguma instabilidade política, e isso estava trazendo dificuldades para eles. Uma outra ideia também é que o povo de Jerusalém, naquela época, naquele período, tinha algumas perspectivas escatológicas equivocadas. Ou seja, eles tinham uma percepção errada sobre o momento que Cristo iria retornar. E por isso eles estavam também sofrendo algumas privações, algumas dificuldades. Ou então, uma outra ideia, uma outra possibilidade, são os fatores climáticos da época. Possivelmente, naquele período, o povo passou por algum desastre ambiental, algum desastre natural, e isso trouxe dificuldade, trouxe privação para eles. Independente do motivo, seja ele político, escatológico ou climático, o que Paulo estava querendo dizer para a igreja de Corinto é que eles deveriam exercer o cuidado. Ou seja, Paulo estava querendo dizer que é responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo. Como assim? Por meio dos recursos que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Naquela época, sobre os recursos que Deus colocou sob a responsabilidade da igreja de Corinto, e nos dias de hoje, através dos recursos que Deus colocou sob a nossa responsabilidade, nós podemos suprir a igreja de Cristo. E aqui nós temos dois textos que já foram lidos, um no texto áureo e o outro no texto anterior da carta de Paulo aos Coríntios, que ambos nos ajudam a entender isso. Ó, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda. E no texto áureo, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. São textos que nos ajudam a entender isso, a nossa responsabilidade de cuidar, suprir a Igreja de Cristo. Um outro ponto importante para a gente encerrar essa nossa introdução é a questão da comunhão. Quando nós temos comunhão com o nosso próximo, nós estamos repartindo os nossos recursos com o nosso próximo. A comunhão seria a tradução da palavra koinoneu. É legal a gente ter isso em mente. Nós
temos que ter comunhão com a igreja. E nós temos comunhão quando nós repartirmos os nossos recursos com os outros. Certo? Então, para a gente encerrar essa nossa introdução, é legal a gente pensar isso, a nossa responsabilidade de suprir a igreja de Cristo, repartindo os nossos recursos com os nossos próximos. E aí, já que a gente entendeu que a gente tem que praticar generosidade no âmbito da igreja, como que a gente faz isso? E para a gente entender, nós vamos fazer a leitura do texto do capítulo 9 de 2 Coríntios, perdão. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 5 e vamos até o final desse capítulo. Pode ser uma leitura um pouco longa, mas é legal a gente fazer essa leitura e é importante a gente fazer essa leitura para que a gente consiga discutir esse texto, esses ensinamentos do apóstolo Paulo na nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 5, diz assim: Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Bom, então, agora que a gente fez a leitura desse capítulo, a gente pode discutir alguns trechos que nos ajudam a entender a questão da generosidade. Que a generosidade nos ajuda a depender da provisão de Deus. Olha só, Paulo, quando continua escrevendo aquela carta aos Coríntios, né? Ele disse: E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, olha só, o que Paulo estava querendo dizer? Que nós precisamos aprender a depender da provisão de Deus. E a generosidade nos ajuda com isso. Por quê? Porque quando nós criamos a consciência da posse de Deus sobre todas as coisas, ou seja, quando nós entendemos que Deus é soberano, que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, estão debaixo da soberania de Deus, que todas as coisas pertencem a Deus, o nosso relacionamento com Ele se intensifica. E a partir de então nós entendemos a generosidade de Deus conosco, e entendemos que nós podemos ser generosos com o nosso próximo. E algo interessante da gente entender aqui é que Deus ele não é um negociador. Então Deus não é o Senhor que está sendo negociador com a gente, está negociando os nossos recursos.
Não, nós não temos que negociar nossos recursos com Deus. Nós temos que entender que Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades e que Ele nos dá recursos suficientes para que nós possamos ser generosos com o nosso próximo também. Esse é o segundo ponto da nossa aula que é legal a gente ter em mente. Terceira questão é de que a generosidade promove a gratidão entre nós. Como assim? Paulo diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a generosidade promove a gratidão entre nós e a gratidão a Deus. Por quê? Quando nós somos generosos, nós desenvolvemos esse sentimento, essa gratidão. Tanto nós que estamos doando, tanto as pessoas que estão recebendo, as pessoas que estão sendo abençoadas. Mas, acima disso, promove um sentimento de gratidão a Deus, porque a pessoa que está sendo abençoada, ela passa a ser grata, passa a reconhecer e agradecer a Deus pelo suprimento, pelo cuidado, pela provisão. Então, a generosidade ela promove essa gratidão tanto entre nós quanto entre nós e Deus. Por isso é importante que nós sejamos generosos, e sejamos generosos enquanto há tempo. Porque pode ser que lá no futuro nós paremos para pensar e a gente diga, nossa, eu podia ter aproveitado aquela oportunidade de ter sido generoso. Ou então eu podia ter ofertado mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter doado mais. Então aproveitemos enquanto é tempo, nós somos chamados a ser generosos. Por fim, a gente pode entender que a generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. E esse é um ponto interessante, porque nós estamos estudando uma série de temas relacionados à oração. Então, a gente percebe que a generosidade, ela está ligada à oração também. Olha só, Paulo falando: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Então, olha só, pessoal, que legal. Se nós queremos que as pessoas orem por nós, nós precisamos ser generosos com elas. Por quê? Quando nós compartilhamos amor, quando nós somos amorosos, nós somos generosos com o nosso próximo, isso se reverte a nós em atitude de intercessão de oração. Ou seja, quando as pessoas recebem, quando as pessoas são abençoadas, quando elas são amadas por nós, isso gera nelas um sentimento, um desejo de orar, interceder por nossa vida, pelo sentimento de gratidão que é gerado nelas também. E eu, particularmente, acho que é legal a gente pensar que a gente não tem que ser generoso, a gente não tem que compartilhar pensando que as pessoas vão estar orando por nós, pensando que nós vamos receber algo em troca. Não, nós devemos fazer isso porque nós somos chamados a ser generosos. Porque Deus colocou em nossas mãos os recursos necessários para todos os nossos irmãos. Então, nós temos que exercer essa prática diariamente da generosidade. E como recompensa, pode ser que nós recebamos uma oração de intercessão, uma oração em favor de nossas vidas. Então, esse é o quarto item e o último item da nossa aula, da gente ver como a generosidade é importante porque motiva as pessoas a orarem por nós, tá certo? Então, como conclusão da aula de hoje, nós vimos que a generosidade ela deve ser praticada com alegria, ela não deve ser uma obrigação, ela deve ser praticada com alegria. A generosidade ela nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus, ou seja, nós entendemos que Deus ele é soberano, que Deus tem o domínio sobre tudo, que todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, que nós percebemos que nós recebemos os recursos necessários para a nossa manutenção e também para a manutenção do nosso próximo. Nós percebemos também que a generosidade ela promove a gratidão entre nós e também motiva as pessoas a orarem por nós. Então, olha só quanta coisa legal a gente pode ver em favor da generosidade, não é? Então, nós podemos começar a exercer isso vinculado à nossa oração. Podemos orar para que nós aprendamos a ser mais generosos e pratiquemos isso na nossa vida diária, tá certo? Então, pessoal,
É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Essa foi a aula 11 da revista Doutrina Bíblica da Oração, da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Eu recomendo que você esteja dando uma olhada nesse material, esteja lá estudando a lição do capítulo 11, esteja fazendo a leitura dos textos bíblicos diários, para que seu entendimento seja maior, mais completo sobre a lição. E se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição. Agradeço pela atenção. Se você quiser deixar algum comentário aqui também, fique à vontade. E a gente retorna na próxima aula, continuando esse tema da doutrina bíblica de oração, tá bom? Então, tenham uma ótima semana e Deus te abençoe.